O Rei Pelé se foi rumo à eternidade e a minha forma de homenageá-lo vai ser fazer uma análise individual sobre o desempenho desse atleta, que foi o atleta do último século, o atleta do último milênio, o maior jogador da história desse esporte, que é uma das coisas que eu mais amo na minha vida. Então, te convido aqui para esse vídeo super especial, onde eu trouxe essa análise individual sobre esse baita atleta, pedindo licença, claro, ao Pelé para fazer essa análise sobre ele. Então, vem comigo, deixa o teu like, enquanto eu rodo a vinheta. Qual era a função que o Pelé executava em campo? Quais eram as suas principais características, embora ele fosse bom em praticamente tudo ou em tudo? Ele era forte, ele era um meia ou ele era um centroavante? Vamos falar sobre isso? Vamos lá. Forte, brigador, pifador, matador, completo. Esse era o Pelé. E o Pelé nasceu em 23 de outubro de 1940, ele tinha 1,74 m, pesava 70 quilos ali durante a carreira, ele era muito forte, pé dominante direito, posição atacante, características marcantes, todas. Os títulos do Pelé: 3 Copas do Mundo, 2 Mundiais de Clube, 2 Libertadores, 6 Brasileiros, 1 Supercopa Sul-Americana, 1 Recopa dos Campeões Continentais, 10 Paulistas, 4 Rio-São Paulo, 1 Taça do Atlântico pela seleção, 1 Copa Roca pela seleção, 3 Taças Oswaldo Cruz, 1 Taça Bernardo O'Higgins, sem contar o que ele ganhou pelo Cosmos, né, o time americano. Ele fez essa besteira aí, 1.281 gols na carreira, disparado, nunca será superado, disparadamente, o maior artilheiro da história desse esporte maravilhoso que a gente tanto ama e que tanto nos emociona, como no dia de hoje, ao homenagear e ao estudar por mais de 4 horas o Pelé. Bom, eu vou trazer aqui para vocês a análise individual em cima de 2 jogos muito especiais. Dos 2 jogos, talvez tenham sido os principais jogos da carreira do Rei. A final da Copa de 58 e a final da Copa de 70. Primeiro, vamos falar um pouco de como funcionavam esses times. Na Copa de 58, o Pelé tinha 17 anos e assombrou o mundo ali com o seu brilhantismo e o seu futebol. Aquele time, porém, era organizado para ter 2 craques ali muito específicos, que eram os pontas, Zagallo e Garrincha. Esses jogadores, né, esses craques de bola, eles pautavam o estilo de jogo da equipe. A equipe fazia bastante bola longa e utilizava o jogo pelo lado do campo, sempre utilizando a profundidade. Zagallo, canhoto, jogando pelo lado esquerdo, Garrincha, destro, jogando pelo lado direito, o Vavá e o Pelé como uma dupla de ataque. Eventualmente um baixava, eventualmente outro baixava, mas entre os dois, o Pelé era quem tinha a maior qualidade para baixar. O Didi fazia muito bem a ligação também por dentro e também um craque. Na Copa de 70, o time tinha aparentemente a mesma formação, mas a estrutura era diferente. Era um time que não tinha mais aqueles pontas naquele estilo Garrincha e o Pelé 12 anos mais velho, né? Incrível. Não tinha pontas naquele estilo de Garrincha e Zagallo, mas tinha meias que jogavam inicialmente abertos. O Rivelino e o Jairzinho. O Carlos Alberto Torres, o Capita, executava muitas ultrapassagens, enquanto o Everaldo, que era um lateral esquerdo destro, compunha mais por dentro. Eventualmente, o Rivelino fazia o lado do campo, e em outros momentos o próprio Gerson. O Tostão, nesse time, jogava um pouco mais enfiado do que o Pelé.
E vocês vão notar nos vídeos que eu vou passar a seguir como o desempenho e a função em campo do Pelé nas duas Copas era diferente entre si. E eu vou passar para vocês agora 3 vídeos bem legais que me emocionaram muito de fazer. Então vamos lá. Eu vou comentar em cima dos vídeos aqui, dentro da minha irrelevância, farei os comentários sobre as características do Pelé. Bom, o Pelé, como um bom centroavante, o melhor de todos que era, ele fazia pivô muito bem. Jogava de costas como ninguém e era um cara muito em campo, muito generoso e pouco individualista. Durante esses 2 jogos, ao analisar esses 2 jogos, em nenhum momento eu vi o Pelé buscando carregar a bola e não se associar com os companheiros. Era incrível como ele jogava com poucos passes e, especialmente, gente, um futebol simples. Um futebol muito simples. O maior craque de todos os tempos jogava simples, apesar de ter todos os fundamentos e de utilizar esses fundamentos sempre para verticalizar o jogo. Tá? Então vejam como em um passe ou em 2 toques ele dava prosseguimento em quase todas as jogadas. Aqui são jogadas de centroavante, basicamente. Agora ele dá um drible desconcertante, tabela com o Zagallo. E aí, ó, a gente vê o Pelé trombando várias vezes, né? Ele tinha força para ser um centroavante trombador. E em vários momentos aquele gramado era terrível de 66. Ele trombava. Mas em outros momentos ele conseguia, em 1, 2 passes, fazer totalmente a mudança da jogada, né? Então, primeira característica assim, muito marcante no seu jogo, a sua capacidade de jogar de costas, de se associar como um meia, de sair da referência e jogar como um meia. Seria o Pelé um falso 9? Ele era também, tá? Especialmente no time de 58, que tinha menos composição de meio de campo e mais composição pelas pontas. Então, carecia mais dele baixar entre os meias. Aqui, voltando para... Agora entrando no jogo de 70, aqui, nessas mesmas características de função de centroavante, vejam como em 70 ele apanhou muito mais e ele jogou mais enfiado. Ele participava menos do jogo, o time jogava de forma menos direta e jogava muito por baixo, não fazia muita bola longa. Então, o Pelé não tinha que baixar tanto e também não teve tanto trabalho com pivôs e bolas longas. Claro que, para dar uma assistência de cabeça para o Jairzinho, ele soube fazer e fez muito bem. E vejam como as associações dele com o Tostão eram entrosadas e felizes. Aqui ele quase faz um golaço numa tabela de centroavante, pura de centroavante. O Pelé, ele também, como ótimo segundo atacante, além de ser um ótimo centroavante, ele conseguia atacar a última linha com muita força. E geralmente ganhava do adversário no físico e na corrida. Aqui ele foi fominha, né? Não passou a bola para o Vavá. E vejam como ele ataca a última linha e geralmente sai em velocidade sem impedimento. Eu não vi o Pelé sair impedido em nenhum dos 2 jogos, nenhuma vez. Tá? E aí, aqui um outro vídeo dele como trombador, mas aí pifando o Vavá, ó, passe-chave para o Vavá. Nessas finais, ele deve ter dado uns 10 passes-chave, tá? Que é o passe que dá para uma finalização e pré-assistência, passe antes de finalização, inversões. Ele tinha muita visão de jogo, né? E entregava inversões de jogo. E esse é um gol do Brasil, gol de empate contra... Não, é o gol que faz o 2-1 contra a Suécia. O Brasil inicia perdendo esse jogo. Ele recupera a bola no bico da própria área, entrega, a bola chega no Garrincha, né? O Garrincha faz a jogada individual para o gol do Vavá. O Vavá faz os 2 primeiros gols desse jogo antes do Pelé começar a fazer aquilo. Olha o drible de corpo, conseguindo jogar de costas para o marcador e fazendo as jogadas muito, muito simples, com poucos toques na bola. Aqui ele vai dar um passe e veja o corta-luz que ele faz com o pé e depois, de uma forma muito simples, fazendo lances geniais, né?
Aqui, de novo, a assistência que ele dá, né? Esse segundo vídeo que eu estou mostrando para vocês, estou focando mais nos lances de brilhantismo dele. Esse gol, todo mundo lembra, percebam como ele não olha, né, para o Carlos Alberto Torres em momento nenhum. Né? E o Carlos Alberto Torres está passando e ele dá essa assistência histórica. Né? E continua pifando os companheiros. Após esse lance, ele continua pifando os companheiros. Aqui ele faz essa inversão, que na verdade se torna um passe-chave e deixa o Everaldo na cara do gol. A capacidade de criação dele era muito grande. Veja como em 1 ou 2 passes ele colocava os companheiros dele na cara do gol. Agora foi o Rivelino. E aí, gente, a impulsão e a força física. Né? Ele abre o placar contra a Itália com essa besteira aí. Né? Esse gol de cabeça de muita impulsão, né? De sair da inércia, é muito difícil. E apanhou para burro nesse jogo. Vejam os dribles, né? Capacidade de drible. Na Copa de 58, vejam esse lance. Esse lance ele é muito emblemático de quão completo é o Pelé, né? O lance da Copa de 58. A bola vem repicando, ele domina de esquerda, ajeita com a direita e lança um tirambaço na trave de perna esquerda de muito longe. De muito longe. Ó, a técnica que ele tinha, capacidade de improviso e chute de esquerda. E não escolhia o pé na hora de chutar, não ajeitava o corpo nunca para chutar de direita. Nunca. E aí esse gol você já deve ter visto algumas vezes. E assim, uma impressão que eu tinha antes de... Depois eu comento um pouco mais sobre isso. Vejo a capacidade de domínio, trabalho em espaço curto, definição rápida de todas as jogadas. Ele não fazia muita retenção da bola, nem para chamar marcadora. Vejam, esse é um outro golaço, né? Que é no último lance do jogo. Esse gol foi no último lance do jogo da final de 58. Uma outra coisa que eu deixei aqui como bônus track aqui para vocês é para mostrar que o Pelé, aos 30 anos, na Copa de 70, ele fazia recomposições. Executava as recomposições e fazia roubadas de bola, tá? Então, acho que jogador nenhum pode não fazer, né? Já que o Pelé fazia. E apanhou nesse jogo, viu? Apanhou bastante. Então, assim, essa brincadeira aí de fazer análise individual do Pelé serviu para algumas coisas, né? Além de para homenagear, esse é o principal objetivo desse vídeo, homenagear o rei, também entender como ele jogava, entender como os times funcionavam, como a estrutura tática não era muito diferente de muita coisa que a gente vê hoje. Eu nunca fui um curioso, né, para estudar o futebol e assistir jogos antigos. E assim, foi muito legal, foi muito emocionante ver o Pelé em campo, eu nunca tinha visto, tá? E depois desse vídeo, depois de trabalhar essas horas para fazer esse vídeo para vocês, por ter me sentido na obrigação de fazer isso, eu me sinto renovado, cheio de preconceitos extirpados, de tipo, coisas que o Filipão falava, por exemplo, né? Naquele tempo se matava cachorro com linguiça, se matava nada, era super competitivo o jogo, os gramados eram terríveis, Pelé apanhou pra caramba em 70, mesmo sendo um cara que não retinha muito a bola, e se não apanhou mais, é porque era muito voluntarioso, jogava muito pro time, trocava passes, fazia jogadas muito rápidas. Então, assim, o que mais me marcou foi a capacidade dele de jogar de costas como pivô, foi a ambidestria dele completa, né? Impressionante como ele dominava com a esquerda, chutava de fora da área com a esquerda, a capacidade de dar passes decisivos, de dar assistências como um legítimo meia, camisa 10, como ele foi o maior da história, essa forma como ele jogava em equipe, e isso potencializava o seu jogo. Então, acho que fica uma lição para muitos jogadores de todas as gerações, que o Pelé fazia algumas coisas que acho que se ele fazia, todo mundo devia fazer. Né? Então, é basicamente isso, pessoal. Que o Pelé tenha um bom descanso, o Pelé é eterno, a vida terrena pertence a nós mortais e a vida eterna pertence aos deuses, como o Pelé. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da homenagem.
E eu fui.